Sempre aquela questão, né? Meu filho me perguntou: ei, tio, você está nervoso? Eu falei assim: a questão não é estar nervoso, a questão é sempre estar com temor, né? Porque a gente tem aquela consciência, né, que se o Senhor falar, se o Senhor não falar, então o nosso tempo foi em vão. E a gente precisa realmente contar com a graça e com a misericórdia do Senhor para, de alguma forma, Ele mesmo edifica a sua igreja, né? Bem, Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Senhor, nós te damos graças nessa noite, concordando com as orações que os teus servos fizeram aqui neste altar. Senhor, a nossa posição, a nossa condição é uma condição de dependência nessa noite, de simplicidade, de singeleza. Na verdade, o único objetivo e talvez a sede do nosso coração é que de alguma forma o teu Espírito fale ao nosso coração. Nós queremos, o nosso coração arde, tem fome e tem sede do Deus vivo. Senhor, muitos foram os embates, as preocupações, ainda até aqui dentro, quantas vezes o nosso pensamento ainda vagueia lá fora, quantas vezes nos pegamos ainda pensando em alguma coisa que nos pressionou durante esse dia. Ó Senhor, nós contamos com a tua ajuda, queremos que o Senhor leve o nosso pensamento e o nosso coração aos teus pés nessa hora. Queremos que tu seja a nossa única atenção. Queremos olhar só para ti, ouvir só o Senhor, estar rendido aos teus pés, como Maria de Betânia, que soube escolher a melhor parte, Senhor. Não permita que venhamos a nos preocupar com nada, com a forma, com o número. Não, Senhor. Que possamos aquietar o nosso coração em paz e possamos receber aquilo que do alto o Senhor nos der. E nós seremos agradecidos, Senhor, e renderemos graças ao Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Pai e toda boa dádiva vem somente de ti. É por esse motivo, Senhor, que nós não confiamos no homem, no braço do homem, mas confiamos no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Dispensa esse poder nessa noite sobre a nossa vida, para operar no nosso meio, Senhor, para arrancar do nosso coração aquilo que precisa ser arrancado, para animar aquele que está triste, Senhor, para encorajar aquele que não vê saída para a sua situação. Senhor, vem com luz, vem desfazer as obras do diabo nessa noite,
repreendendo a fúria do inimigo sobre cada vida que aqui está presente. Sopra a brisa do teu Espírito nessa noite sobre nós, Senhor. Ah, Deus, queremos nos sentar nessa mesa e nos alimentar com o Senhor, para que o nosso homem interior possa sair daqui fortalecido, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por o que o Senhor é, Senhor, pela vida, pelo alimento, pela roupa, pela casa que dormimos, por toda a providência que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Senhor, ainda que venhamos passar algum tipo de restrição ou dificuldade, Senhor, temos que reconhecer que o Senhor é fiel. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. E nós queremos reconhecer isso no mundo espiritual, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor sabe cuidar de nós, sabe tratar com a nossa vida. Senhor, o Senhor sabe quando nós estamos no nosso limite, o Senhor sabe quando as nossas forças estão acabando, o Senhor nos conhece por dentro e por fora, antes de levantar e depois de dormir. O Senhor guarda o nosso sono, por isso que dormimos, por isso que acordamos. Senhor, estamos cercados pelo Senhor. E isso é a nossa alegria, saber que o Senhor está guardando a nossa entrada e a nossa saída. O nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Nós clamamos e o nosso clamor aflito, ele entra pelos céus e se apresenta diante do trono do Senhor, e o Senhor responde. O Senhor envia os teus anjos, eles trabalham a nosso favor. O mundo espiritual se movimenta. Senhor, tudo isso faz parte, Senhor, de uma realidade todo dia, Senhor, quando acordamos para trabalhar e para fazer, Senhor, as nossas obrigações. Muito obrigado por essa oportunidade desse tempo aqui junto também, Senhor. Que o Senhor possa, de alguma forma, usar esse tempo para o Senhor mesmo, Senhor, suprindo as suas próprias expectativas em relação ao que o Senhor deseja fazer aqui. Nós te somos muito gratos. Em nome de Jesus, amém. Bem, amados, quando esse texto veio ao meu coração, eu fiquei meditando, né? Havia um tema proposto e eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade assim, mas eu tento me adequar, né? Mas assim, o que o Senhor falava assim no meu coração, como reflexão, como palavra do Senhor assim nessa noite, é que às vezes é mais simples nós olharmos as muralhas que estão diante de nós, né? Até porque ela está diante de nós, e toda vez que existe uma muralha, nós falamos nela dia e noite, oramos dia e noite, conversamos dia e noite, falamos dia e noite a respeito dela. Mas se nós fizéssemos uma breve retrospectiva no Antigo Testamento, uma verdade, e ela é certa, que nunca o inimigo, nunca a muralha, nunca a dificuldade foi problema para Deus. Alguma vez a gente pode achar algum registro que o inimigo foi problema para Deus? Não. Deus deixou sempre isso muito claro na sua forma de agir, né? Por isso, muitas vezes, né, Deus usava estratégias, e na maioria delas, como mandar 300 para lutar com mais de não sei quantos mil soldados, né? Ou mandar levitas tocando, né, e louvando ao Senhor. Dessa forma, Deus sempre deixava muito claro para o seu povo que a vitória era de Deus, que era Deus que concedia a vitória, que era Deus que entregava o inimigo na mão do seu povo. E a única coisa que poderia impedir isso seria o coração do seu povo. Toda vez que o coração de Israel, né, se apresentasse diante de Deus, quebrantado, humilde e puro, não haveria impossibilidades para eles. Não haveria inimigo, não haveria muralha, não haveria vale, não haveria sombra da morte, não haveria nada.
Porque Deus ia à frente daquele povo. Deus entregava os inimigos na mão do seu povo. Nessa mesma retrospectiva no Antigo Testamento, nós percebemos que quando o coração do povo se endurecia, ou de alguma forma se tornava rebelde ao Senhor, ou ingrato, nós podemos ver diversos registros no livro de Juízes que Deus entregava o seu povo na mão do inimigo. Então, na verdade, qual é a principal muralha? Então, na verdade, uma muralha serve para quê? Uma muralha serve para bloquear um caminho, para impedir uma continuidade, para evitar que continue seguindo para frente. Deus, que anda conosco, imagina, se Ele fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, e eu estou seguindo Ele, estou atrás dele, existe alguma muralha que possa parar Ele? Então, terá alguma muralha que irá me parar se eu estou atrás dele seguindo Ele? Então, na verdade, a concepção da muralha é algo que a gente precisa refletir e entender que o foco não é a muralha. O foco não é o que precisa cair. O foco não é o que precisa ser vencido. O foco é por que Deus permitiu que essa muralha se levantasse na minha vida. Por que Deus permitiu essa circunstância? Porque toda vez que Deus fazia assim, toda vez que Deus entregava ao seu povo, como Ele fez diversas vezes, e colocou eles na mão dos filisteus, colocou ele na mão dos assírios, colocou ele na mão dos babilônios, era porque o seu coração estava endurecido. E o que acontecia? Eles ficavam algumas vezes 8, 12, até 18 anos de cativeiro registrado em Juízes, até que eles clamavam como? Com o coração contrito e quebrantado. Quando aquele coração se formava diante deles, então Deus do céu percebia que o coração deles estava em sintonia com o seu coração. Porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E por causa desse coração, Deus levantava um Baraque, um Sansão, um Jefté, um Gideão, seja ele qual for. Porque o instrumento é um outro problema nos nossos dias atuais também. O instrumento é só um instrumento. Hoje eu posso estar aqui e ser um jumentinho, amanhã vai ter outro jumentinho, depois vai ter outro jumentinho. Mas o jumentinho é só para levar o Senhor. A hora que o Senhor, outro jumentinho, volta e acabou. É só o jumentinho. Então assim, o instrumento, seja Sansão, seja fulano, ele é só um instrumento para trazer a vontade do Senhor. O que deve ser o nosso foco é a vontade do Senhor chegando no nosso meio. E aí quando Deus levantava aquele juiz para pelejar a favor do seu povo, e o povo via uma libertação real, via uma restauração real, qual era a grande reflexão que Deus queria que aquele povo fizesse? Puxa, não é só me alegrar nessa grande vitória, é entender primeiro por que passei esses anos. Por que passei esses anos? Porque precisei me esconder para amassar as uvas. Porque precisei estar no cantinho daquele quarto. Porque não podia sair no quintal que era humilhado pelo meu vizinho. Porque não podia nem falar nada em casa. Por que essas circunstâncias chegaram até mim? Porque Deus permitiu que eu atravessasse cada uma delas. Porque Deus, na sua soberania, queria gerar em nós um coração quebrantado e contrito. Um coração que fosse um tabernáculo para a sua habitação. Um coração que se tornasse uma casa, um templo onde ele pudesse habitar. Um coração onde não tivesse altivez, arrogância, orgulho, vaidade, ciúme, mas apenas lágrimas aos seus pés. E desta forma, essa casa adornada agora se torna a casa do oleiro. Moradia para ele. Qual será a real importância da muralha?
derrubá-la ou entendê-la, ou mergulhar em uma profundidade maior para entender o porquê e como Deus está trabalhando, para que assim possamos amadurecer e entender as coisas espirituais. Dessa forma podemos caminhar e nos mover com e em sabedoria. Por isso, esse texto veio ao meu coração, porque são palavras simples, mas extremamente sábias do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. O resumo daqui é: eu preciso estar nele e ele precisa estar em mim. Se assim estiver a minha vida, receberei dele a vida dele para dar fruto em mim. Puxa, se dermos frutos para o Senhor, a palavra nos disse que o Pai será glorificado e o Filho será glorificado. Então, amados, você acha que por mais que alguma coisa tente impedir esse fruto, conseguirá? Ele não é nosso, ele veio do alto. Percebemos então com essa comparação de Jesus que muitas vezes na Escritura os homens são comparados como árvores. Cada um de nós aqui hoje é uma árvore, espiritualmente falando. Queria colocar isso para nos esclarecer um pouquinho essa questão. Eu, Rafael, sou uma árvore, o irmão Edson é uma árvore, a irmã Cristina é uma árvore, o irmão Débora é uma árvore. Cada um de nós é uma árvore, espiritualmente falando. E existem alguns versículos que podem nos ajudar a entender um pouco, não para que a gente se preocupe em derrubar a muralha, mas para que a gente entenda ela. Isso é o mais importante. Em Lucas, capítulo 6, se os irmãos não quiserem abrir, eu vou ler, por causa do tempo. Eu vou ler apenas 3 versículos, tá? A partir do 43, diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de erva daninha. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Bem, existia uma árvore numa congregação onde algumas das pessoas mais idosas que gostam disso, né? Então eu lembro que o pastor olhava para aquela árvore e falava assim, as folhas verdes, mas meio esquisito assim, né? Realmente era difícil, um caule fino. A pessoa falava: isso aí é abil. Aí vinha aquela irmã que tinha mais tempo, né? Não, isso não é abil não, isso aí é cajá, manga, não sei o que e tal. E aí cada um dizia que era uma certa fruta ali, né? Próximo da congregação, todo mundo falava, todo mundo entendia, na minha terra, no meu tempo. Até que um belo dia passaram lá e tinha um abacate pendurado na árvore. Bem, acho que depois daquele dia, ninguém mais teve dúvida de que era um abacateiro. Por mais que a pessoa ficasse triste, por mais que ela tivesse quase certeza que não era, mas era um abacateiro. Porque pelo fruto, nós sabemos exatamente qual é a árvore. E é isso que Jesus estava querendo ensinar. Que tipo de árvore eu, Rafael, sou? Eu sou como figos e como uvas que trazem alegria e sustância para aqueles que estão à minha volta, que são os meus irmãos? Ou eu sou como espinheiros e ervas daninhas que ferem os meus irmãos e envenenam eles com as palavras da minha boca? Que tipo de árvore eu sou? Porque dependendo do meu tipo de árvore, não adianta eu chorar depois a minha muralha. O que eu tenho que fazer não é derrubar a muralha. O que eu preciso fazer de fato é
colocar o meu coração diante do Senhor, para que Ele possa quebrantar profundamente o meu coração, me levar a uma contrição real, algo bem real, pessoal com Ele, aquela coisa entre a gente e o Senhor, independente de qualquer outra situação de quem esteja presente, vendo ou não, e diante daquilo, de fato ser transformado em uma árvore boa. Porque a árvore boa gerará frutos, e esse fruto nunca é para a própria árvore, é sempre para aqueles que estão ao redor. Olha que coisa boa. Coisa boa de Deus é você poder colher um fruto dele na minha vida e eu colher um fruto dele na sua vida. Isso é bom quando nos encontrarmos, podermos trocar frutos, podermos nos alimentar mutuamente pelo Espírito de Deus que habita em você e habita na minha vida. E é dessa forma, nessa alegria, nessa paz, manifestando esse reino, irmãos, que você nem precisa se preocupar com as muralhas. Porque o Senhor está ali e nós estamos apenas o seguindo, né? O povo de Israel, e eu não falo isso em forma de crítica, porque muitas vezes eu me vejo igual, às vezes até pior, porque eu pelo menos tinha a Bíblia, eles não tinham, do que aquele povo. Mas você repara ciclicamente que ele demorou a entender isso. Ele sempre achava que o importante era ter um rei. Por isso ele rejeitou o Senhor na época de Samuel e queria um rei. Ele achava que o importante era ter um exército, porque aí o exército garantia a muralha cair. Ele achava que o importante era ter uma cidade com muros, então ele fazia os muros da cidade. Ele achava que o importante era ter um homem forte, mas ele não conseguia entender de fato de onde vinha a sua força. E às vezes eu me pego também, muitas vezes, despercebido nesse ponto. Né? Às vezes eu, Senhor, mas eu não vou fazer isso, eu estou fraco, Senhor. Eu falo, mas quem disse que eu preciso da tua força? Vai lá e faz. Nunca dependi, você não entendeu até hoje isso. Nunca dependi. Quem faz sou eu. Não é se você está alegre ou triste, se você está bem, se acha o cara, se você está assim. Quem vai fazer sou eu, que nunca entendeu isso. Até agora você ainda não entendeu. Que não depende de você, depende da seiva que passa por você. Ela começa em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Mas estando em mim e eu em você, então esse fruto vem e nasce. Coisa boa é a localidade que entende e frutifica para Deus no Espírito. Independente, como está escrito na carta Apocalipse, tem pouca força, mas não negaste a minha palavra. Por isso abrirei uma porta que ninguém poderá fechar. Ué, mas eles não têm força, como é que abriu uma porta que não pode fechar? Porque quem não tem força é a igreja, mas quem deixa a porta aberta é Deus. E cabe à igreja guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Irmão, Deus nunca pediu para ninguém ser forte, Ele pediu para estar nele, que é forte. É diferente. Às vezes nos cobramos uma força, às vezes nos cobramos certas atitudes que o próprio Deus não nos cobra. Cobra assim que estejamos nele e permaneçamos nele. E Ele então, na força do seu poder, operará todas as coisas para a glória do seu nome. Irmãos, às vezes eu sou espinheiro, irmão. Às vezes eu não vigio, minha boca abriu, eu sou espinheiro, eu feri o irmão. Irmão, e espiritualmente a gente é uma árvore. Espiritualmente às vezes é uma árvore. Algumas pessoas, até quando eu li aquele texto que Jesus curou, e a pessoa abriu o olho, né, e viu o homem como árvores. Aí ele falou assim, veja o homem como árvores. Aí Jesus falou, colocou a mão e ele... Não, acho que faltou poder de Jesus ali, né? De repente Jesus botou e não teve poder, a cura ficou pela metade. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando isso. Deus restaurou primeiro a visão espiritual daquele homem, depois a física. Os homens são como árvores. A árvore plantada no centro do jardim, a árvore da vida, é Cristo. Aquela única árvore que tem vida, o nome dela é Jesus Cristo. Se cada homem é uma árvore, a árvore da vida é Ele. E Ele está em Gênesis e em Apocalipse. Ele é aquela árvore.
E hoje, se nós olharmos para o Senhor, entendendo essa comparação de homens e árvores, veremos a árvore da vida diante de nós. E quando aceitamos e recebemos Ele, e comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, então estamos recebendo vida dele. Irmão, isso é mais importante do que derrubar a muralha. É entender o mundo espiritual. E assim a muralha vai cair. Ela vai cair. A gente não vai ficar como Geazi. Meu Deus, tem uma muralha de homem lá fora. Geazi vai virar e falar, o profeta vai virar e falar para ele, se os olhos dele. A gente anda na presença do Senhor. Mas alguém está lá por trás deles, ó. Quem viu a muralha? Geazi ou o profeta? Geazi. Normalmente, quando se vê a muralha, é porque está cego espiritualmente. É porque está olhando só o problema. Está olhando só a dificuldade. Não está olhando o mundo espiritual. E não está entendendo o que Deus criou para glorificar o seu nome. Porque senão, irmãos, Daniel ia olhar aquela cova dos leões e ia falar assim, meu Deus, isso é uma muralha, eu preciso quebrar essa muralha. Meu Deus, vai acabar, isso vai me impedir. Vai parar minha caminhada. Não. Mas existe um homem chamado Nabucodonosor, que se acha rei de reis, que se acha o dono do mundo, que não conhece o Criador do universo. E ele precisa de um servo que tenha visão espiritual para ir até as últimas consequências, para manifestar que o Deus vivo e verdadeiro é o único Deus. Então ele vai precisar de Daniel. Então ele vai colocar uma situação, Daniel vai entrar numa situação que vai parecer aquilo. Mas você vê, o texto deixa entender, irmão, sinceramente, que quando estão jogando Daniel, ele está assim, não, a pessoa vai empurrar ele, caiu lá. O texto deixa entender isso, porque os relatos que nós temos, alguns ainda, de alguns mártires da igreja, falam que homens andavam sobre plataformas para serem jogados dentro de caldeirões de óleo quente. E esses homens iam andando em paz. E a forma que eles entravam eram queimados vivos, convertiam as pessoas que estavam ao redor. Que a paz exalava. Fala, tem que ter um Deus, tem que ter um rei, tem que ter alguém na vida desse homem que faça ele estar em paz mesmo diante da morte. Só alguém que venceu a própria morte. Quando temos essa compreensão e essa revelação, então nós andamos mesmo que para frente do problema, mesmo que para frente da muralha, entendendo. Deus está arrumando um jeito de se manifestar. Deus está criando um caminho para glorificar o seu nome. Deus quer dizer que Ele é Deus e Ele está contando comigo. Então eu vou entender que isso não é uma muralha, meu irmão. Eu vou entender então que isso é uma porta. Oh, maravilha. Está vendo a muralha, irmão? Não estou vendo a muralha, não. Estou vendo a porta. A porta espiritual que Deus vai abrir para que a gente possa passar e o nome dele ser glorificado. Como o nome de Deus vai ser glorificado? Vai chegar o rei no outro dia e falar assim, Daniel! Vou te falar, aquele rei tem mais fé que eu nem gritava o nome dele. Eu olhando, é porque a gente lê história, já lê religiosamente, mas você me para todo dia que chega lá e joga um pedaço de carne nos leões. Joga um pedaço de carne nos leões. A pessoa fala assim, eles estão bem sem comer aí. Joga o maluquinho lá. Aí vem, joga o carinha lá. No outro dia tu vai gritar o nome dele? Eu não gritava, porque ele tem mais fé que eu. Eu sou sincero. Às vezes, nós agimos não como quem grita Daniel. No nosso dia a dia. Porque nós não entendemos o movimento espiritual. E quando Daniel fala lá de dentro, ó rei, imagina aquele homem ouvindo a voz de Daniel. Imagina o que deve ter acontecido dentro dele. Meu Deus, que isso? Você imagina aqueles que o ofenderam, você imagina aqueles que jogaram, aqueles que empurraram a pedra, o rei que estava ali, as pessoas que estavam ao redor, como aquela notícia correu. Daniel dormiu com os leões, também com o seu Deus. E aí Deus
Deus, através da vida de Daniel, pôde falar assim: irmão, quem anda com Deus dorme com o leão. Mas Deus precisava de um homem primeiro para dormir com o leão. E às vezes, irmão, eu vou ser sincero, não me sinto preparado para isso ainda. Essa realidade que a gente reflete no nosso dia a dia. Porque Deus conta com a gente por quê? Para pregar, para dar uma palavra, para dar um louvor. É só isso que Deus pode contar com a gente para essas coisas? Ou será que Deus quer contar com a gente para chegar nos 45 do minuto do segundo tempo sem sair do mar na frente e você dizer aquela pessoa assim: não, eu vou andar. Ué, mas não tem muralha, Moisés? Não, tem uma porta. A chave está na minha mão. Abrir a porta. Mas quem não tem visão espiritual vai ver a muralha, vai ver o mar fechado, porque só está olhando na sua visão natural. E o que Deus deseja fazer? Tirar a gente dos nossos caminhos e nos elevar aos seus caminhos. Porque os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Então é necessário que a gente seja transportado, que a gente venha e suba com Ele para olhar todas as circunstâncias da nossa vida do ponto de vista dele. Olha, irmãos, Mateus, não precisa abrir também, Mateus 12:33 diz assim: considere, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Já reparou que Jesus era bem simples, mas muito objetivo, né? Não deixava. Se o cara fosse meio somebody love para ficar no meio do muro, ele quebrava o cara. Porque, né? Não, tal aqui, papapá, não é o seguinte: a árvore é assim, o fruto é assim, então não tem como ficar no meio termo. Quando apareceu o abacate lá, e é abacate. Acabou, irmão. Entendeu? Você pode melhorar do jeito que você quiser. Um dia que acontecer alguma coisa, você fala: ei, Rafael, espinheiro. E eu vou precisar assumir aquilo, reconhecer aquilo, consertar aquilo e contar com a misericórdia do Senhor. Né? Eu acho muito interessante, anotei uma coisa que me chamou a atenção. Eu botei assim: comportamento das árvores. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha que interessante. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Lembra, o homem é uma árvore. E a árvore, o homem que confia no Senhor, o que ele diz assim? Porque fica às vezes meio solto para o povo entender. Então o que ele resumia logo e falava: confiar, não é que tem papo de confiar em Deus. Não, olha só. O homem que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. A sua raiz vai lá até o lençol e pode buscar água. Olha que interessante que ele diz. Ele diz: ela não temerá quando chegar o calor. O que é o calor? Muralha. O que é o calor? O que é o calor, metaforicamente falando? A provação, aquilo que esquenta, a chapa quente. Mas ele vai temer? O calor vai estar lá? A muralha vai estar lá? Mas ele vai temer aquilo? Não vai temer. Por quê? Porque ele está buscando água de profundidade. E quando a gente para perceber e olha uma árvore, o que sustenta a árvore não é o que você vê. O que sustenta a árvore é exatamente o que você não vê. Ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa, mas o que sustenta uma árvore é o que está da terra para baixo. Por exemplo, uma árvore de 10 metros, com uma raiz, por exemplo, de 30 a 40 centímetros, ela pode ser muito alta, mas numa ventania ela vai para o... Então, para a árvore permanecer de pé, ela tem, da maneira que ela cresce para cima, ela precisa crescer para coração contrito e quebrando, para poder buscar água no dia do calor, para poder ficar firme no dia da ventania.
ninguém vai entender. Vai falar, a árvore não cai. Pô, a árvore não cai. Mas é porque ele não consegue ver o que está debaixo da terra. Porque o que está debaixo da terra está no teu quarto, está no meu quarto, quando a gente dobra o joelho, está dentro do banheiro, está na sala quando a gente ora, está quando a gente pega um café para tomar e começa a falar com Deus, e medita numa palavra, andando, caminhando e meditando e refletindo na palavra do Senhor, de dia e de noite. Isso é a raiz que vai afundando para te fincar na presença dele, meu irmão. É de lá que vai vir a água, não é de cima de chuva, não. Porque tem dia que chove, mas tem dia que não chove. Mas quem tem raiz profunda tem água todo dia. E não teme o calor. Olha que benção. Imagina você ficar assim, caraca, vem um calorzão aí, putz, caramba. Já é angústia. A gente vive em função. Minha vida muitas vezes é essa. Eu pego isso para mim. Minha vida muitas vezes é essa. Eu já estou preocupado com o calor. Porque eu sei que a chapa vai esquentar. Porque falta aprofundar mais raiz para perceber que a minha vida não pode depender de chuva, de calor, disso ou daquilo. Precisa depender daquilo que vem da profundidade de Deus. Então Jesus está lá, expulsou o demônio, curou, multiplicou mil e tal. Mas de noite ele está lá no monte sozinho com o Pai, orando e aprofundando, e jogando raiz, e jogando raiz, e jogando raiz. E de manhã ele desce e está lá, e ensina bem-aventurado aquele que não sou bem-aventurado, mas de coração bem-aventurado. E de noite ele volta e está lá buscando, e está lá buscando, e está lá buscando. De forma que se torna uma árvore frutífera e frondosa, firme, que não se abala. Diz que o justo é como a palmeira. Ainda que o vento tente dobrar ele, quando o vento passa, ele volta e permanece. Olha, irmão. Os justos florescerão como a palmeira. Salmo 92. Crescerão como o cedro do Líbano. Olha, uma árvore imponente. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora, irmãos, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que interessante agora. Fechando de cima, eu não temo calor e eu também não fico ansioso. Não ficará ansiosa no ano da seca. Seca fala de quê? Fala de reter provisão. Então, quando não vem a chuva, está todo mundo desesperado. Mas Elias está o quê? No ribeiro de Queriate. O coração não fica ansioso quando a provisão não vem, porque ele sabe que a provisão, ele vem do alto. Ainda que da forma natural, ainda que uma crise financeira, ainda que um problema do país possa se instaurar e possa gerar inseguranças e ansiedades, esse homem que confia no Senhor não fica ansioso no ano da seca e nem deixa de dar fruto. Ah, irmãos, como eu gostaria que essa fosse a minha realidade. Diz que esse justo plantado, mesmo na velhice, dará fruto. Irmão, permanecerá viçoso e verdejante. Se você pegar o pessoal da terceira idade, o que o pessoal quer? Todo mundo quer ficar durinho, não é assim? O pessoal quer, às vezes bota um cabelinho aqui, né? Eu não tenho nada contra, né? Pinta o cabelinho e tal, bota os dentinhos para não ter problema e tal. O pessoal quer ficar, né? Quer ficar bem. Tá ali, mas, né? Eu já passei o tempo, mas, tô inteiro, né? Isso falando em relação ao nosso exterior. Mas ali diz que esse justo como a palmeira, diz que na sua velhice ele será viçoso. Ele dará fruto. Ainda que no seu corpo ele veja o amortecimento da natureza, as suas palavras serão mais sábias do que nunca. A sua mão no ombro de um jovem dará coragem e força para ele continuar. O abraço dele transmitirá o amor e o carinho de Deus. E a sua oração será como um pai falando no coração de um filho. Esse é o resultado, essa é a árvore, esse é o homem que confia no Senhor. Irmão, se isso é verdade, então eu confio.
Isso que é triste, se isso é verdade, então eu não confio, porque eu não consigo encaixar minha vida aqui. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno é: melhor deixar o texto do jeito que está, ainda que eu esteja de fora, do que dar um jeitinho nele para eu estar dentro. Eu prefiro não tocar. Se é assim, que assim seja. Eu não estou aqui, mas sei, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele pode nos levar lá. A cada um de nós. E mais, é o desejo dele nos levar lá. É a vontade dele nos levar lá, irmãos. Vendo uma figueira à beira do caminho, Mateus 21:19, Jesus comentou com os seus discípulos, quando aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. O que Jesus estava buscando naquela árvore? Fruto. O que o Senhor está buscando na minha vida? Aparência? Isso, aquilo? Pregar bem, falar bonito? Isso ou outra coisa? Não. Ele está procurando fruto. Ele está procurando o fruto. O amor, a paciência, a longanimidade, sabe? A coesão dos irmãos, a união, aquele que ajunta, aquele que soma, aquele que suporta, aquele que anda. É isso que ele está procurando na minha vida. Aquele que dá a túnica, aquele que anda o segundo quilômetro, sabe? Aquele que convida, exatamente aquele que não pode dar em troca, aquele que empresta sabendo que às vezes aquela pessoa não vai ter condição, mas é isso que o Senhor está tentando procurar na minha vida. E será que esse tipo de coisa que eu estou juntando, Senhor? Será que o meu tesouro é o teu tesouro, Senhor? Será que de alguma forma eu ainda continuo juntando tesouro no céu, na terra em vez do céu? Senhor, me dá sabedoria, nos dá sabedoria para guardar tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar e nem a traça pode roer, Senhor. Porque o céu, Senhor, o céu dos céus, aí nós podemos guardar o nosso tesouro. O Senhor é o nosso tesouro. E quando formos agradar o Senhor, que é o nosso tesouro, então geraremos mais tesouro ainda para ti, Senhor. Irmão, mas eu estou como você, irmão. Eu estou como você. Minha árvore não está lá essa coisa não. Sabe? É meia dúzia de folhinha, às vezes nenhum fruto eu acho. Então o Senhor tem uma palavra de restauração para a árvore. Ezequiel 17:24 diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu falei. A árvore alta fala de soberba. O que o Senhor fala que vai fazer com soberbo? Abater. Mas a árvore baixa fala de humildade. O Senhor falou para fazer o quê? Fazer ela crescer. Para o quê? Aquele que se humilha, ele exalta. O homem é como uma árvore. Jó 14:7 diz: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, ela torna a brotar e os seus renovos vingam. Ainda que a minha e a tua árvore tenha sido cortada, ainda que ela não esteja na condição que Deus espera que ela esteja, existe uma palavra de restauração. O Senhor diz que ela torna a brotar e que os seus renovos vingam. Então o Senhor é aquele que aduba a nossa árvore. O Senhor é aquele que vai lá e, o Pai é o agricultor, Ele é o videira verdadeiro. Ele vai tratando, vai tirando aquilo que impede o crescimento, aquilo que tenta sufocar a nossa vida espiritual, aquilo que tenta impedir que de fato frutifique, para que
rega, olha, rega, e o Espírito Santo vai lá e... E aí vai ficando verde, como o Senhor falou, olha, vai ficando viçoso, vai encorpando a árvore, e aparece um broto. Olha que maravilha, um broto na árvore. O Senhor se alegra com aquele broto, porque é fruto da obra das suas mãos. Ele continua regando, 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 até que o broto cresce e se torna um fruto. E aí o fruto serve para alimentar. Então aquele trabalho da mão do Senhor na vida daquele irmão vai gerar um fruto que vai alimentar um outro irmão. Esse irmão vai crescer, gerar fruto por causa da obra do Senhor, e outro irmão vai se alimentar desse fruto. E aí nós vamos nos edificando em Cristo Jesus. Então, meditando um pouco nessa questão, eu decidi compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. Que a gente pense quando olha uma muralha, quando veja um vale da sombra da morte, quando veja um vale, quando veja um dia quente, quando esteja diante de uma seca, a gente para e pensa: isso não é exatamente como eu estou vendo. Eu quero ver isso como o Senhor está vendo. Se for um deserto, é um momento de muita comunhão e dependência com Deus. Se for um momento de seca, é para aprofundar as minhas raízes. Se for uma muralha, não quero mais que Deus derrube ela, porque o salmista fala duas coisas, né? Deus é o Deus que derruba muralhas, e ele diz que com Deus ele salta muralhas. Derrubar a muralha, você está paradinho, está vendo Deus derrubar, depois tu passa igual um príncipezinho, né? Mas saltar, opa, tem uma interação entre a gente e Deus. Eu vou saltar, e será que vai ou não vai? Como é que é essa questão, né? Você está interagindo e Deus interagindo com você. Quando a gente tem a muralha, Deus, agora é o momento de saltar essa muralha. Mas não é que eu quero saltar essa muralha, que quando eu salto, aí eu subo, aí eu fico mais perto do Senhor. Aí eu ganho mais coisa no Senhor. Aí eu, olha, estou recebendo mais coisas do que essa muralha que eu estou saltando. Aí passo do outro lado, essa muralha foi, daqui a pouco virá outra. Mas o importante é que nosso alvo é Cristo e que nós seguimos de forma fixa nesse objetivo, buscando o Filho de Deus, para que no dia que Ele se manifestar, não nos envergonhemos, mas podemos vê-lo como Ele realmente é, e possamos nos ajudar a Ele, estar com Ele para sempre. Amém? Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor, que Ele continue nos dando graça, porque, né, os meus olhos são terríveis. Nesse momento é uma bênção, o Espírito está agindo, o Senhor está trabalhando, a gente sente a palavra fazendo um efeito no nosso coração, mas a gente sai daqui e enfrenta uma realidade. E é preciso que a realidade que está em nós seja maior do que aquela que está à nossa frente. Diz que o homem que confia no Senhor, né, ele atravessa o vale de Baca e faz ele florescer. O homem que confia em Deus, ele não vai em oásis, ele faz o deserto virar oásis. Hoje em dia as pessoas estão ensinando os cristãos a buscar oásis, a buscar resposta, a buscar coisa resolvida, a fazer isso, a fazer aquilo, quando na verdade o cristão que manifesta o reino de Deus, ele deveria fazer o vale de Baca, que é o vale de lágrimas em algumas traduções, virar um oásis. Não ele na sua força, mas a presença do Senhor na vida dele.
Então, ao invés da gente falar assim, meu Deus, derruba essa muralha lá no meu trabalho, Deus resolve essa situação, um pisa na minha cabeça, outro puxa, outro me dá uma banda, outro faz isso, outro fala mal de mim, outro implica porque eu sou crente, outro faz isso, Deus age lá. Você vai entender, entendi, Deus não vai fazer nada disso. Deus quer trabalhar na minha vida de tal forma. E Ele quer me quebrantar com isso, que às vezes eu sou orgulhoso, eu quero provar na minha força, eu quero tirar uma onda de crente mesmo, às vezes eu quero bancar um negócio, eu quebro a cara, mas Deus está me tratando, está me ensinando devagarinho, com todas essas coisas, até que Ele vai me quebrantando, me quebrantando, me quebrantando, me quebrantando, fazendo a gente descer, que quando a gente entra naquele lugar, a atmosfera do lugar começa a mudar. Ué, existe alguma coisa diferente agora? Meu Deus, aquela confusão, o pessoal brigando, agora parou. Irmão, olha a presença de Deus na sua vida e na minha vida, mudando aqueles que estão ao nosso redor. Olha o propósito da igreja militante, andando na presença do Senhor como seu corpo, Ele sendo o cabeça. Ô irmão, que maravilha! Existem alguns relatos de alguns irmãos do passado que diz que quando esses irmãos às vezes entravam em algum local, as pessoas começavam a chorar. Não por causa do irmão, porque ele era ultra mega espiritual, porque ele era o servo de Deus, o mega, não, porque ele foi tão amassado, porque ele foi tão amassado, porque ele foi tão moído, ele foi tão quebrado, que só sobrou Deus na vida dele. E que às vezes, mesmo que ele não abra a boca, a presença de Deus que está na vida dele toca naquelas pessoas que estão ao redor. E ele consegue entender que não é ele, não é a espiritualidade dele, não é nada dele, é o Senhor se manifestando com graça e com poder. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, nos encoraje nessa direção, para que a gente possa realmente exaltar o nome do Filho de Deus. Amém, irmãos?